E aí pessoal, tudo bom? Depois de algum tempo sem gravar vídeo, estamos voltando aqui a gravar alguma coisa para vocês. Dessa vez o que a gente vai fazer? A gente vai comparar para vocês e mostrar quem que ganha na briga entre o Neptune 280L e o H100i, tá? O primeiro aí da Cooler Master, o segundo da Corsair. Vamos explicar para vocês primeiro como que vai ser feita a comparação. Primeiro, todos os testes foram feitos no mesmo dia, sob a mesma temperatura, tá? 26 graus. Eu não gosto muito desse padrão aí de testar cada cooler em uma temperatura e pegar só o delta e quem tiver o maior delta ganha. Por que eu não gosto? Eu acho que é muito mais fácil você resfriar um processador num dia frio do que jogando o ar quente nele num dia quente, tá? Por isso que eu não gosto disso. Sei que muitas pessoas não vão concordar, mas tá bom. O que mais que a gente fez? Foi testado na mesma máquina, no mesmo processador, um i5 4670K, num overclock de 4.5 GHz, tá? Não foi um overclock que a gente ficou preocupado em baixar a temperatura, não sei o que, não. A gente quis que ele gerasse temperatura para quê? Para esses coolers terem que fazer força. Porque se a gente testasse no normal, no padrãozinho dele lá de 3.4 GHz, o H100i e o Neptune nem fazem força, tá? Então, meter um overclock no bicho aí para ele gerar a temperatura e ver como que esses coolers vão se comportar, como que eles vão baixar a temperatura aí do processador. Como base, quem que a gente usou aí para comparar? A gente usou o Zaun 9900 Max, que é um cooler absurdo de processador, só que é um cooler a ar. Então a gente pegou aí um cooler a ar muito competente, que não faz barulho, e falou, vamos pegar ele como base e aí comparar. Além de comparar o H100i e o Neptune 280L entre eles, vamos comparar com o 9900 Max da Zaun. Ficou bem bacana essa comparação, tá? E o que a gente considerou? A gente considerou a capacidade de resfriar o processador e também o ruído, que não adianta também você ter um cooler extremamente eficiente e mega barulhento. Se for para fazer barulho, a gente pega ventoinha comercial aí, faz um inferno baixando a temperatura de qualquer radiador, de qualquer processador. Mas não, vamos avaliar tudo. Vamos começar aqui então, vamos dar uma olhada aí nos gráficos. Vou puxar aí o gráfico grande para vocês e vou continuar falando. Primeiramente, vamos avaliar aqui o Zaun 9900 Max. Antes, só uma observação. A gente está levando em consideração o Core 1 dos 4 do processador, o Core 1. Por quê? Porque é o que mais esquenta, tá? Então a gente fala aí, vamos pegar o melhor Core, não, vamos pegar o que mais esquenta, o que mais dá problema. Como a gente usou o OCCT, ele esquenta muito o Core 1 e o Core 2. Então vamos pegar um que é o pior de todos, pior do que isso não vai ser. Voltando a usar o 9900 Max, a gente teve aí com ele uma temperatura média a 4.5 GHz estressando o bicho de 84 graus e no máximo 90 graus. Pô, esquentou pra caramba, claro que esquentou pra caramba. Vamos lembrar aí que é um processador de 3.4 GHz overclockado a 4.5, tá? E sendo estressado a 100% de utilização por meia hora. Então tá explicado. Agora que a gente já tem a base, a gente sabe que um cooler a ar competente bateu 90 de pico e 84 de média, vamos avaliar aí nossos monstrinhos. A primeira coisa, o H100i ele vem com uma configuração, ele vem para rodar as ventoinhas por default, ele não roda no máximo, tá? Ele tenta fazer aí um pouco de silêncio. Com o H100i na configuração default dele, ele bateu um pico de 79 graus com média a 74. Desempenho legal. Aí a gente falou, não, vamos rodar agora o H100i no máximo, para ver qual que é a capacidade máxima dele de resfriamento. 73 graus de pico, 70 graus na média. Pô, baixou 4 graus aí na média e baixou 6 de pico. Legal, melhorou. Porém, um inferno o barulho. Pusemos um Neptune 280L. O Neptune não tem aquela gestão mais inteligente da ventoinha que o H100i tem, de você configurar lá perfil, que default, máximo, não sei o que, ele vai usar o PWM. A placa-mãe, se você não configurar as faixas de temperatura para ele aumentar, ela vai achar que o processador está quente e vai fazer o bicho acelerar as ventoinhas. Então, né, na hora que você pluga, com o processador 4.5 estressando, ele já joga por máximo as ventoinhas.
barulhento também, porém o resultado foi um pouquinho melhor que o HCI. Ele bateu aí 69 graus de média, 72 de pico. Pô, você vai pegar aí um processador HCI e o Neptune e falar que eles tiveram 1 grau de diferença, você pode considerar isso aí margem de erro. Então, na capacidade de resfriar, dá para falar tranquilamente, HCI e Neptune 280L empate, tá? Só que os dois são barulhentos pra caramba, tá? Vamos deixar isso claro. A gente vai mostrar o ruído deles. Eles são muito barulhentos. Para mim, isso não vale. Por quê? Cara, você põe uma refrigeração líquida, o que você quer? Você quer desempenho, mas você quer silêncio. Pelo menos eu. Eu não quero desempenho puro, um negócio barulhento. Aí o que a gente fez? Pensando nisso daí, o que a gente fez? Bom, vamos meter o Viper, vamos trocar essas ventoinhas por Viper. O Neptune aceita ventoinha de 120 ou de 140 milímetros, tá? Então, a gente colocou o Viper 120 nos dois e vamos ver qual que é a diferença. O HCI com o Viper subiu 1 grauzinho na média e 2 graus no pico. Cara, isso é fantástico. Então, quer dizer o quê? Compra o HCI e troca a ventoinha. Acabou. Trocou a ventoinha, o bicho fica silencioso e você vai ficar 1 grauzinho mais quente só. Se você tiver overclockado usando o processador a 100%. Se você não tiver 100%, não tem nem diferença de temperatura, só que não faz barulho. Pô, solução. Mas será que isso é válido para o Neptune também? Incrível, parece mágica. O Neptune, a mesma coisa, subiu 1 grauzinho na média e 2 graus no pico. Cara, o Viper é muito competente. Então, se você tiver um Neptune ou um HCI, troca as ventoinhas, põe uma ventoinha mais silenciosa, mais eficiente. Põe Viper, põe Piranha, põe Extra Flow, põe Cycle Flow, não sei, a gente testou com o Viper porque a gente sabe da competência do Viper, tá? Os outros a gente precisaria testar aí para ver qual vai ser o verdadeiro resultado. Mas pelo teste de ruído, vocês conseguem perceber a diferença entre esses water coolers rodando com o Viper e rodando com a ventoinha original dele. Dá bastante diferença. Inclusive, se você for comparar eles com os Alma 9900 Max, que é uma solução a ar, ele não faz barulho. Ele não faz barulho perto dos outros. Então, vamos voltar aí, qual que é a conclusão desse nosso teste? Levando em consideração os parâmetros aí que a gente deu, a gente eliminou a variável da temperatura ambiente, porque a gente testou todos na mesma temperatura, e aí viu o quanto que eles iam esquentar, a capacidade de não deixar o processador chegar numa temperatura extremamente alta, né? Em resfriamento, Neptune 280L, Corsair HCI, empate técnico, 1 grau de diferença para mim é empate, tá? Ruído, empate, os dois não foram bem, pelo menos na minha opinião não foram bem, é muito barulho que eles fizeram, não gostei. Vantagens do Neptune, ele tem um radiador maior, você pode pôr uma ventoinha maior, né? Do que na nossa solução do Viper, a gente usou 120 e reduzir um pouco mais o ruído ou aumentar a eficiência, colocando uma ventoinha mais forte. Vantagens do HCI, a gestão de velocidade de rotação da ventoinha dele é superior, te permite aí criar perfil, mas mesmo no perfil default ele é superior, ele gera menos ruído, a não ser que você jogue tudo no máximo. E a instalação do HCI é
muito mais simples que a do Nectar, tá? Então, tá aí, você equilibra da forma que você preferir, o que você veja aí o que foi falado, o que foi levantado, escolha a solução que melhor se adequa à sua necessidade, e vale falar aí também do Zalman 9900 Max, que aguentou bem a bronca no over a 4.5. Então, para quem fala aí que cooler de processador ARM não presta, tá aí a prova de que presta e presta bastante, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que isso tenha esclarecido dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de teste que vocês queiram que seja feito, dá até dicas de, sei lá, eu queria que você testasse tal processador, tal cooler de processador em determinada situação. Manda pra gente aí na medida do possível, a gente vai tentar fazer aí o teste para vocês. Se gostou, clica aí em gostei, segue aí, começa a acompanhar nosso canal para ficar sabendo das novidades. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.